Amém. Roberto, vou ficar bem perto do microfone aqui, tá? Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito feliz aqui mais uma vez a gente estar reunido, poder cultuar o Senhor, junto como família, como igreja, como povo dele. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 2. Juízes capítulo 2, eu estou usando NAA, eu estou migrando. Às vezes eu estou na NVI, às vezes eu estou na NVT, agora estou na NAA, Nova Almeida atualizada. Esse texto do Antigo Testamento eu prefiro uma Almeida. Juízes capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 6. Juízes capítulo 2, a partir do verso 6 ao 15. Obrigado. Juízes 2, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Vou repetir essa parte. E que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Meus irmãos, hoje a gente tem que olhar sobre a diferença realmente que existe entre as gerações, principalmente dentro da nossa comunidade. No final de semana, eu e a Tatá, a gente estava servindo a igreja Presbiteriana Luz, num acampamento de jovens, e a gente percebeu realmente como tem sido a diferença entre as gerações. Como realmente aqueles que já passaram por uma longa caminhada, já têm as suas cãs, como diz uma palavra, uma tradição mais antiga, né, uma tradição mais antiga da Bíblia, ou os cabelos brancos, né, da experiência, como esses que já passaram por essa jornada enxergam esse tempo, como também aqueles que surgiram agora, talvez pós-pandemia, aqueles mais jovens, geração 2000, os milênios, talvez nessa classificação, enxergam o mundo, enxergam essa nova realidade. E a gente sabe, meus irmãos, que existe uma grande diferença. Nós mesmos mais novos, a gente pode realmente ter uma experiência talvez mais na prática sobre o que tem acontecido, porque essa geração, ela se comporta culturalmente, ela conversa melhor com a nossa idade agora. E vocês que têm mais experiência podem perceber que também que coisas que aconteceram na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, é totalmente diferente do que acontece hoje. Basta você tirar o seu celular no bolso. Basta você olhar seu celular. Antigamente nem celular tinha às vezes, né? Seu pai, talvez você que é mais velho aí, talvez nem tinha celular.
Aí depois passou para aqueles Motorolas, né, que ficava preso aqui, que tinha uma anteninha. Hoje a gente tem tudo na palma da mão. E agora a Samsung ainda lançou um celular com inteligência artificial embutida lá, que faz tudo que você quer ainda. Então, existe diferença da situação, da geografia, do contexto, o que acontece entre as gerações. Existem situações diferentes. Existem coisas que aconteceram diferente. E a gente vive num tempo onde muitas dessas coisas que aconteceram no passado estão resultando agora nesse presente. E ainda muitas coisas ainda vão acontecer ao longo de nossas vidas, conforme o tempo que Deus nos der. Então, a gente já sabe que existe essa diferença entre as gerações. A gente já sabe que existe esse comportamento, essa cosmovisão diferente por conta do contexto histórico. E existe uma preocupação a respeito disso. De como que essas pessoas elas vão se relacionar, de como que elas vão conversar uma com as outras, de como que elas vão comunicar aquilo que elas têm em comum. Hoje nós, aqui como igreja, o que nós temos mais em comum? Cristo. Como que uma geração vai enxergar isso e como que a outra enxerga isso também? Como que uma geração vai comunicar esse evangelho para outra geração? Como que a geração mais velha vai comunicar isso para os mais jovens? E como que os mais jovens vão também comunicar isso para os mais velhos? Eu quero abrir um parênteses aqui, quando eu digo mais velhos, não é antiquado, não é ultrapassado, tá bom? É um adjetivo realmente de alguém mais experiente, por isso que eu vou usar esse contraste entre mais velhos e mais jovens, não mais novos, tá bom? Fecha esse parênteses aí. Para a gente entender isso, o livro de Juízes, ele traz uma conexão muito forte a respeito de que é gerações, de como que essas gerações viveram e de como realmente a comunicação, a conversa e o relacionamento é extremamente importante entre gerações, tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. Como que isso se comporta? E a gente leu aqui em Juízes, no capítulo 2, essa história de depois da morte de Josué, só que ela é repetida. No final de Josué, no capítulo 24, a gente vê a mesma história, a mesma morte desse homem. Porque Josué está pensando em uma questão cronológica, toda a história de Israel ali para a conquista de Canaã e depois a sua morte. Juízes conta essa história a partir do capítulo 2 de forma temática. Porque existem acontecimentos dentro do livro de Juízes que são resultados a partir da morte de Josué. Porque Josué morreu. E é interessante o discurso de Josué no capítulo 24, porque ele chama todo o povo, depois de algumas conquistas da terra de Canaã, depois de histórias que a gente vai ver algumas aqui, Josué chama todo esse povo, todo Israel, reúne eles e diz: olha, o negócio é o seguinte, o Deus de Abraão, ele começa a puxar lá de trás, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi esse Deus que guiou-nos através dessa jornada, foi esse Deus que cuidou de nós, foi esse Deus que proveu para cada um essa geração, e esses filhos realmente, que vieram através dele, para que continuasse a história, até José. E nós lembramos, meus irmãos, Josué falando, que José passou por uma situação, onde Deus reverteu essa história, e transformou a desgraça em glória, para que todo o povo fosse abençoado. E Josué começa a continuar, esse Deus, quando o povo se tornou de dura cerviz, até o texto mesmo que o Paulo leu hoje agora na liturgia, esse povo que demonstra esse povo que se tornou de dura cerviz, idólatra, que ao ponto de chegar ao deserto já construiu alguns ídolos de ferro, de ouro para adorar, esse povo o Senhor operou misericórdia, e o Senhor começou a cuidar desse povo, levantando eles a partir do que? Da adoração a Deus, da forma correta de adorar o Senhor. E Josué vai contando toda essa história até chegar no tempo deles. Ele começa a repetir algumas situações que aconteceram durante a história deles, a conquista da terra de Canaã, e ele chega no final e fala: olha, o negócio é o seguinte, o Senhor está dizendo, vocês vão de fato escolher o Senhor? Porque não é o que parece. Vocês vão realmente escolher o Senhor? Porque o que o Senhor tinha pedido é conquistar a terra e não deixar ninguém. Vocês deixaram praticamente todo mundo. Em várias terras, se você pegar o final do livro de Josué, você vai ver que o povo desobedeceu o que Deus pediu no início.
Deus pediu, conquista a terra e tira todo mundo, tira todos os ídolos. Algumas cidades eles foram lá e fizeram algumas parcerias, algumas conexões, deixaram o povo lá. Eles conquistavam, mas deixavam o povo e depois os colocavam a fazer trabalhos forçados, escravos. Josué disse, olha, vocês desobedeceram o Senhor, vocês vão ou não escolher o Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No final do livro de Josué, ele deixa bem claro, e o povo fala, não, nós vamos realmente de fato servir ao Senhor, nós vamos de fato entregar a nossa vida, consagrar, largar todos esses ídolos, e vamos servir ao único Deus, o Deus dessa história, o Deus que cuida de todas essas coisas, cuidou desse povo, que teve misericórdia com eles, é esse Deus que a gente vai seguir. Finaliza o livro de Josué. Inicia o livro de Juízes, com algumas histórias ali a respeito de como o povo lidou com alguns povos ali próximos. Só no capítulo 2 que o autor quis colocar o início desse ciclo. Por quê? Por isso que é a questão temática do livro, a questão cronológica. Ele traz essa morte de Josué e traz a respeito dessa geração de Josué que falou para ele que iria obedecer, que iria servir ao Senhor. Essa geração, eles morreram. E uma nova geração surgiu a partir desse povo. E a característica deles, a qualidade ruim, ou seja, o defeito talvez deles, foi que eles não conheciam as obras, nem muito menos o Senhor. Então olha quão importante realmente a gente saber sobre essa vida entre as gerações. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai se relacionar uns com os outros, como comunidade, como povo de Deus? Como que a gente vai realmente comunicar um ao outro a respeito do nosso Senhor? Como que é essa vida entre as gerações? Juízes deixa isso, conta uma história para a gente, que deixa isso mais claro, que nos ajuda realmente a caminhar dessa forma. É interessante que existe essa introdução a um declínio que vai acontecer, e o livro de Juízes ele é rodado por essa característica: desobediência, levanta-se um juiz, o povo obedece, se arrepende, o Senhor perdoa, o juiz morre, eles desobedecem de novo. E assim o livro inteiro. E a gente tem várias histórias de juízes, Débora, Sansão, enfim. E esse declínio é apresentado a partir desse texto que nós lemos. Mas antes de tudo, é interessante a gente notar que o quê? Que ainda existiam pessoas fiéis ao Senhor. Que ainda existiam aqueles que de fato adoravam a Deus. E a pergunta que surge é: quem que era essa geração de Israel, de Josué? Quem que era esse povo que o autor, ele vai dizer assim: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que tinha visto essas obras e feitos do Senhor. Quem que é esse povo? Quem que é essa geração? Meus irmãos, essa geração foram aqueles que viram, possivelmente talvez viram, as obras do Senhor no deserto. O que o Senhor fez, como o Senhor apareceu para aquele povo, cuidando deles através de uma nuvem de dia, e através de uma tocha de fogo, uma coluna de fogo, durante a noite, para iluminar essa peregrinação deles. Provavelmente essa era a geração que sabia que o Senhor desceu no monte com raios e trovões, com grandes nuvens, que os deixou tão atônitos, tão com medo, que fez eles baterem os joelhos, e que viu Moisés ir lá nessa nuvem sendo chamado para o Senhor. Essa geração provavelmente sabia que Moisés foi o mediador escolhido para poder guiar esse povo, principalmente quando um povo tentou questionar a autoridade de Moisés, para saber realmente se ele era esse cara que Deus tinha escolhido, se era ele esse mediador. Então vamos colocar a prova então. E colocamos, e Deus abriu e engoliu todo mundo da terra. Esse povo sabia que era esse o Moisés, que era esse o mediador. Esse povo sabia provavelmente que Josué tinha ficado na tenda junto com Moisés quando este o encontrava o Senhor face a face. É interessante que o livro de Êxodo vai deixar essas características, essas minúcias que a gente tem que prestar atenção, porque Moisés saía da tenda, mas Josué não. Josué via todas as coisas que estavam acontecendo lá. Provavelmente por conta da separação ele não via realmente ali dentro do Santo dos Santos, mas ele estava dentro da tenda, ouvindo o que estava acontecendo ali. Talvez vendo Moisés, vindo com aquela face dele, por conta desse encontro com o Senhor, aquela face com brilho, que ele tinha que colocar um véu.
Esse povo sabia que Josué tinha sido o líder escolhido para poder guiá-los, e que o Senhor disse: olha, não tenha medo, seja forte e corajoso. O povo sabia quem que era esse Josué. Eles sabiam que a sua geração tinham começado, conquistado a terra prometida, aquilo que o Senhor prometeu para os seus pais, Deus de Isaac, Jacó, Deus de Abraão. Foi essa promessa da terra que manda leite e mel, que esse povo estava desfrutando. Coisas que eles não plantaram, estavam colhendo coisas que eles não plantaram. Promessas que foram para eles, mas que tinham dito muito tempo atrás, para os seus pais. Meus irmãos, essa geração sabia que quando o pensamento era de guerra contra uma cidade, o Senhor demonstrou que a melhor coisa era confiar nele e confiar que 7 voltas e um grito derrubaria muros. Olha que loucura! Ao invés de chegar quebrando o pau, batendo em todo mundo, faca, guerra, o Senhor, calma, dá 7 voltas lá. Por quê? Não sabemos. Não sabemos. Mas para confiar no Senhor, deram 7 voltas, um grito e derrubou tudo. Esse povo sabia disso, essa geração sabia disso. Essa geração sabia que não podia esconder nada de Deus. Eles foram lá tentar conquistar uma terra, e aí todo mundo morreu, uma cidade pequenininha, chamada Ai. E aí, como assim, Senhor? Por que a gente não conseguiu conquistar essa terra? Tem pecado no meio de vocês. Acã tinha desobedecido ao Senhor e escondido algumas coisas lá que eram de outra terra, de um povo idólatra. Esse povo sabia disso. Esse povo sabia que não podia esconder nada de Deus. Essa geração de Josué conhecia e tinha experimentado maravilhas grandiosas a respeito de quem Deus era. É isso que nós lemos no verso 7. Que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Até esse ponto da história, todo o ciclo, o contexto que o Senhor tinha proporcionado para o seu povo viver, essa geração sabia. Essa geração conhecia provavelmente por conta das histórias que eram contadas e também por experiências que eles tiveram com o Senhor, por coisas que eles passaram, obras miraculosas, coisas que nenhum povo imaginava ter passado. Esse povo passou, essa geração passou. Agora, infelizmente mesmo, isso não impediu essa geração de desobedecer ao Senhor. Abre aí, Juízes no capítulo 2, verso 1. Vamos ler o texto antes dessa história aqui, antes dessa morte. Josué capítulo 2, verso 1. Diz assim: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e trouxe a terra que sobre juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês, o Senhor, dizendo para o seu povo. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Só um parênteses. Deus não é bobo. Ele não desconhece a história. Ele sabia o que esse povo tinha feito. Mas sabe, você que é pai, que tem um filho que apronta uma coisa escandalosa, pinta uma parede, quebra alguma coisa, você sabe que ele fez aquilo, você vira e fala assim: que é isso que você fez? De tão impressionante, de tão realmente algo que talvez não poderia ter acontecido. Por como que isso aconteceu? De não saber um porquê. Esse questionamento: o que é isso que vocês fizeram? Olha a expressão que Deus coloca para a desobediência do seu povo. Verso 2, o que é isso que vocês fizeram? Verso 3, por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, olha que interessante, meus irmãos. Mesmo que esse povo tinha vivido todas essas experiências, coisas realmente escabrosas, coisas que nenhum povo poderia ter passado, isso não impediu-os de desobedecer ao Senhor. Não impediu dessa geração de fazer aliança e ainda compactuar com outros deuses, com deuses daqueles povos. Vai pensar, Alberto, a gente lá no deserto, todo mundo junto, aqui é nós, da IPSU junto,
E aí do nada, de noite aparece uma coluna de fogo, de dia uma coluna de nuvem, a gente chega aos pés do monte, o monte começa a estremecer, cai raio, um monte de coisa. A gente sabe que isso é Deus. Ele pega e fornece 10 mandamentos, leis para a gente obedecer. Coisas miraculosas aconteceram. Isso não impediu do povo desobedecer, não impediu do povo pecar, não impediu do povo realmente se relacionar, adorar a outros deuses. E o Senhor disse: a maldição é o que vocês estão plantando mesmo. Vocês colhem o que vocês não plantam, mas agora também vocês vão colher o que vocês plantaram. Porque as bênçãos realmente não é porque vocês fizeram alguma coisa, eu dou graciosamente. Agora a maldição é porque vocês estão plantando isso. E eu vou permitir que esses deuses agora tomem conta da vida de vocês. Meus irmãos, o Senhor disse que os ídolos não seriam retirados por conta dessa desobediência da geração de Josué, da geração que viu essas coisas. E infelizmente, mais uma vez, infelizmente, por conta da desobediência dessa geração, desse povo, muitas gerações iriam ser impactadas por conta disso. E a gente leu nesse texto. O que aconteceu, meus irmãos? O autor de Juízes continua essa história. Ele diz que essa geração que experimentou Deus e as maravilhas de Deus, morreu, juntamente com Josué. E aí outra geração veio a partir disso. Quem que é essa nova geração? Já que a gente já sabe quem é a geração de Josué. Quem que era essa nova geração? Provavelmente a nova geração eram os filhos e filhas da geração de Josué. Era o povo que entrou durante essa jornada a partir do povo que já estava lá. Eram os filhos que tinham sido criados a partir desse povo que estava na terra. Provavelmente muitos deles, talvez bebês de colo ou criancinhas, estavam ali em alguma situação e ouviram os soldados voltando das guerras. Voltando, talvez o pai deles era um desses soldados que estavam nas guerras tentando conquistar a terra. Provavelmente uma dessas crianças estava ali no colo do povo quando eles estavam dando a volta lá em Jericó. Eram essas crianças que estavam ali. Quem que era essa nova geração? Era um povo, era uma geração que não conhecia o Senhor, nem muito menos as obras que ele tinha feito pelo povo. Por quê? Por que eles não sabiam? O método hebreu de transmissão de conhecimento naquela época não era o WhatsApp, não era Instagram, não tinha essa tecnologia toda. Os livros eram de dificilmente acesso. Eram realmente para pessoas que tinham um alto poder aquisitivo, além também de inteligência, de estudar para poder ler aquilo lá. Como que era o método deles? Transmissão oral. Era sentar os filhos, as mulheres, os homens, sentar e contar as histórias. A pergunta que fica é: por que essa nova geração não conhecia essas obras? Por que eles não conheciam essas histórias? Por que eles não conheciam essas maravilhas, essas obras de Deus? E todo mundo ali, o texto vai dizer que toda essa geração de Josué morreu e surgiu outra geração a partir disso. Essa que não conhece as coisas. Irmãos, não existiu um infarto coletivo aqui. Não foi todos os pais lá, morreram tudo de uma vez e ficaram só as crianças, ficaram só os jovens. Foi durante a história. O povo continuou morrendo, e esse povo que participou essa característica, essa geração de Josué, foi esse povo que participou especificamente desses atos. O autor está dizendo, essa geração morreu, ela foi morrendo durante essa história, e a nova geração foi surgindo, crescendo a partir deles. Então, não existiu uma morte coletiva, onde o conhecimento que estava dentro de algumas pessoas foi embora. O que aconteceu com esse povo? Que eles se submeteram a construir uma história sem Deus, construir uma história sem compartilhar, sem contar, sem falar para os seus filhos, para os seus jovens, para aqueles que estão em crescimento, as histórias realmente de que Deus operou no povo. O que aconteceu com eles por eles não ter realmente se compactado com isso, mas estarem servindo a outros deuses? Provavelmente eles viram o que estava acontecendo. E aqui, uma característica importante para a gente compreender isso, é que quando a gente vai falar sobre gerações, principalmente na Bíblia, a gente tem uma ideia que é como se fosse uma corrida de revezamento.
De que uma geração está vindo com o bastão, e aí vem uma outra geração, eles passam o bastão e vai lá, nova geração, servir ao Senhor. Não é isso não. Essa corrida de revezamento, ela tem mais um sentido de continuidade, de uma antiga geração, de uma geração mais velha, está com o bastão na mão, e ele coloca o bastão na mão da geração mais nova e diz: nós estamos juntos, não solta esse bastão. Então, aqui, talvez o bastão, vamos dizer assim, usar de exemplo, ou seja, o que foi passado para essa nova geração, não foi as obras do Senhor, não foram as maravilhas de Deus, porque esse é o pecado da nova geração, essa é a característica deles. Qual que era a característica deles? Fizeram o que era mal, deixaram o Senhor, seguiram e adoraram outros deuses, provocaram a ira do Senhor. Esse foi o bastão que a antiga geração passou para a nova geração. Eles poderiam muito bem ter compartilhado histórias, maravilhas, obras milagrosas. Para pensar, não era historinha para a criança dormir. Falou: filho, esse é o Deus que abriu o mar para que um povo inteiro, milhares de pessoas, passasse no meio dele, em terra seca, em terra firme. E depois disso, não somente deixou a gente passar, mas fechou quando nossos inimigos estavam nos perseguindo e matou todo mundo. Que outra história esse povo poderia contar? De talvez aquela história de um relacionamento. Quando Abraão falou: preciso de uma esposa para o meu filho, chamou o servo dele e falou: vai lá e busca uma esposa para casar com meu filho, que tem que ser da minha família. E aí o servo, em determinado momento, senta e fala: Senhor, a mulher que der minha água de beber e oferecer para os camelos, essa é a escolhida. Olha isso, meus irmãos. Poderia ter compartilhado para o filho. Deus foi lá e fez a mesma coisa da oração daquele servo. Quantas outras coisas os pais poderiam ter contado? Quantas outras coisas a geração poderia ter contado? Teve um dia que a gente estava junto aqui para guerrear, e a gente precisava de uma confirmação do Senhor para que a gente pudesse ir guerrear. Aí o que Deus fez? Um monte de pássaro surgiu. Deus falou: quando os pássaros forem na frente de vocês, aí é a hora de vocês guerrearem. Aí do nada surge um monte de pássaro, e o povo entende: é a hora da gente guerrear. Quantas histórias de maravilhas, quantas histórias de justiça, da operação da lei do Senhor. Filhos, crianças, meus jovens, prestem atenção. Um dia a gente foi guerrear contra uma cidade e o Senhor falou: destrói tudo, não pega nenhum ídolo, não pega nada, não pega nem uma capa, nada, nem uma roupa. E foi lá um juju, pegou a capa do povo lá da cidade e escondeu a capa. E o Senhor fez a gente perder uma guerra numa cidade que a gente poderia ter ganhado, mas ganhado feio mesmo, assim, que a gente era muito mais poderoso que ele, e a gente perdeu por conta da desobediência. Senhor, não esconde nada de Deus. Quantas histórias realmente esse povo poderia ter compartilhado? O que aconteceu nesse inteirinho? Aconteceu, meus irmãos, da desobediência daquela geração de ter submetido aos ídolos, de ter permitido que os ídolos continuassem ali no contexto deles, nas histórias deles, no meio deles, no seu contexto. E isso realmente chamou muito mais atenção do que as histórias de Deus, porque o povo realmente deixou o Senhor. Olha os verbos que o autor de Juízes diz. Ele primeiro diz: o povo deixou a Deus, eles abandonaram. Esse verbo é muito importante nessas expressões, porque como que a gente deixa a Deus? A gente já tem um cálculo na nossa cabeça de como que é deixar a Deus: parar de ir na igreja, parar de ler a Bíblia, parar de adorar Jesus. É esse mesmo menos o cálculo. Mas não existia isso na época. Como que esse povo, o Senhor conhecia o coração deles? O Senhor disse: esse povo, essa nova geração, deixou a mim, me abandonou, deixou de lado. Eles podiam estar lá, no meio do povo, podia estar lá aprendendo, podia estar ouvindo, mas eles me deixaram. Mas não somente isso, eles seguiram e adoraram a outros deuses, os deuses cananeus. O autor ele vai dizer bem claro aqui o que aconteceu com essa geração. Depois que todo o povo morreu, o verso 2 diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, o povo que era para ter morrido, seguiram a esses deuses, e os adoraram, e provocaram o Senhor. Verso 13, porque deixaram o Senhor, e serviram a Baal e Astarote. Quem que era Baal e Astarote? Baal era o deus das tempestades, das chuvas. Lembra da história de Elias lá? Lá que os adoradores de Baal, né, estavam querendo disputar com Elias lá, e Elias estava zombando eles. Então vai lá, pede pro seu Deus aí. E é interessante que é o contraste, porque o Deus deles, que era o adorador, era o Deus da chuva. Mas Elias sabia disso. Não, mas pede para descer fogo do céu, já que o Deus de vocês é top mesmo, é bom mesmo, pede para descer fogo, porque sabia que era o Deus da chuva, e o povo estava lá. Baal era esse Deus da chuva, que mandava chuva para os cananeus, né, para aqueles seus adoradores, e em tese era ele que controlava o quê? A vegetação, a agronomia. Era ele que proporcionava que as plantas pudessem realmente crescer e trazer o quê? O alimento. Então Baal, por ser esse Deus da chuva, no final das contas ele era o Deus da providência. Era o Deus que providenciava as coisas, o alimento, o mantimento, para a casa do seu povo. Quem que era Astarote? Astarote era a deusa ou Deus, tem as suas discussões, deusa da fertilidade e da guerra. Ou seja, era a Deus que promovia vitória e também relacionamentos, para quê? Para proporcionar uma nova geração. Era a deusa que realmente colocava, vamos dizer assim, o fruto no ventre da mulher. Aquelas histórias. Mais uma vez, olha o contraste que o autor vai colocar para a gente entender aqui. Nas histórias bíblicas, quando as mulheres eram estéreis, o Senhor esperava as situações inestimáveis para que realmente operasse o milagre. Quando estivesse idosa, velha, em situação triste, quando realmente não conseguia fazer aquilo, o Senhor ia lá e operava o milagre, e a mulher dava à luz a um filho, o filho da promessa. Astarote era essa deusa da fertilidade. Talvez as mulheres estéreis de Israel que se venderam para isso, até os homens também, por conta de sua família, adoravam essa deusa, para dizer, olha, traga realmente os filhos, traga essa fertilidade. Essa nova geração, ela colocou outros deuses, não em áreas diferentes de suas vidas, não em esferas diferentes, ou seja, num dia específico, no sábado eu descanso e adoro ao Senhor, adoro perante a lei, faço todas as coisas, e nos outros dias, domingo, segunda, terça, quarta, eu pego e começo a adorar a Astarote, a Baal, porque eu não preciso de umas coisas. Eles não colocaram em áreas diferentes, eles trocaram, eles substituíram a Deus. Além de deixar o Senhor, eles substituíram para os deuses que faziam tudo aquilo que talvez na cabeça deles Deus não fazia. Então não foi só uma questão de começar a adorar, foi realmente um abandono. Meus irmãos, quem que é Baal e Astarote? Se não são deuses tão atuais das nossas vidas, se não estão tão presentes conosco, quem que são os Baais da nossa vida? Como que a gente tem realmente se vendido a providências? Como que a nossa geração, gente que é mais novo, olha na internet e começa a enxergar realmente como o povo tem apresentado as finanças? Como a gente rola ali um Reels talvez, alguma questão no YouTube, a gente já vê uma propaganda, um patrocínio de um investidor dizendo, olha, acabei de ganhar 240 mil reais aqui, ó, se você investir no jogo do tigrinho. Olha como que a gente é bombardeado com essas coisas, esses baais, a vida de sucesso, né? A construção a partir do eu, as histórias, né? Os storytelling que agora têm sido contados, né? Para que a gente possa realmente entender como conquistar dinheiro, como conquistar o sucesso, como ser muito bem na vida. Olha como que são os baais para a geração talvez que já passou não, em nome de Jesus, está todo mundo aqui, passou não, geração mais velha, né? Como que são os baais? Talvez nós somos donos, nós somos empresários, nós somos patrões, talvez nós já passamos, e o que nós temos feito com isso? Como que a gente tem administrado, organizado as finanças? Como que a gente tem olhado para os nossos relacionamentos? Meus irmãos, quem que é a Astarote, nossa atual?
se não são os relacionamentos fluidos, se não são os namoros que não levam a nada, se não são as experiências novas sexuais, quem que são essas Astarotes? Quem que são as Astarotes da vida para uma geração talvez mais antiga, para um olhar de um casamento, dizer, eu já não quero mais essa mulher, eu preciso de uma pessoa mais nova, preciso de uma pessoa que tenha a mesma cabeça que eu. Talvez a mulher também agora está realmente submetendo a um estereótipo feminino, a uma imagem realmente de uma apresentação da objetificação da mulher. Depois dos 50, a crise dos 50, colocar silicone, fazer barriga, fazer não sei o quê, fazer um monte de coisa, experiências estéticas. Quem que são esses Astarotes? Se não são deuses tão atuais para nós hoje, se não estão realmente tão próximos de nós, e a gente acha que a gente está impune por conta do nosso sábado aqui, que é nosso domingo. A gente acha que a gente está impune disso, a gente acha que a nossa geração está impune disso. Mas qual que é o resultado da idolatria? Qual é a consequência da idolatria? O Senhor entrega essa geração na mão de ladrões que os despojam do que possuíam. Quando eles acham que eles estão com todo o domínio na mão, que eles falam, a gente adorou e esse Deus proporcionou isso para a gente, nos deu provisão financeira, nos deu sucesso, construiu a nossa vida, agora eu tenho dinheiro, hoje eu compro o que eu quero, hoje eu vivo da forma que eu quero, hoje eu tenho a mulher, o homem que eu quero, ou a hora que eu quero. Quando eles menos esperavam, Deus foi lá e permitiu que os ladrões entrassem, permitiu que uma nação pagã os subjugassem, exilassem eles. Quando eles menos esperavam, esse povo começou a sofrer e colher as consequências da idolatria, de abandonar o Senhor. Irmãos, a única característica que o autor vai dizer de que o Senhor estava com aquele povo era com a mão. Ele diz, a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do governo, a mão da justiça, a mão da autoridade, a mão da vingança. É essa mão que estava sobre esse povo. Verso 14 diz, não foi só uma mera desobediência, não foi só uma consequenciazinha que aconteceu. O autor de Juízes vai dizer, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou a ira de Deus. Não foi a bênção, não foi a misericórdia, foi a ira de Deus, e esses despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos do seu inimigo. A mão do Senhor os entregou na mão desses inimigos que estavam ao redor, que o povo tinha permitido, e não puderam resistir a eles. Por onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. Quantas vezes, se você está fazendo uma leitura diária da Bíblia, talvez anual e tudo mais, ou você já leu muita Bíblia, você vai perceber que essa frase, ela não é nova não. Esse termo, essa expressão, a mão do Senhor, ele é muito antigo, e ele estava sobre o povo que estava peregrinando no Êxodo, lá no deserto, por conta da desobediência daquele povo, por conta realmente deles estarem obstinados, contrários, já tiveram deixado ao Senhor há muito tempo. O Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 2, verso 15, a mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. A gravidade realmente da idolatria, o impacto realmente de abandonar o Senhor, o impacto de uma geração que deixou de adorar a Deus e se comprometeu a outros deuses que talvez proporcionavam aquilo que eles queriam. É o mesmo padrão repetido, é a mesma atitude. É o que estava acontecendo sempre com esse povo. O Senhor ia lá, proporcionava a bênção, cuidava deles, se manifestava para eles, eles iam, desobedeciam ao Senhor, se vendiam para outros ídolos. O Senhor levantava novamente a geração com outras promessas, dizendo que iria realmente dar uma terra, e esse povo conquista essa terra, mas novamente eles desobedecem ao Senhor. O que acontece depois, meus irmãos? A mesma coisa, depois de Juiz, o que o povo pede para Deus? Um rei. Não queremos saber mais de teocracia, não queremos saber de Deus governando a gente quer um rei próximo, mediador, que fica aqui para a gente olhar, ver ele, e esse rei governar a gente. Mas mais uma vez, os reis, ainda assim que são chamados, como Davi, de segundo o coração de Deus, eram falhos,
e desobedientes ao Senhor, e eles mais uma vez colocavam seus corações nestes ídolos. A marca disso está lá, 1 Reis capítulo 12, 11, divisão do reino. Salomão morre e a primeira coisa que acontece são a usurpação, é a adoração do eu ali, dos filhos de Salomão, de pegar o trono, de adorar, de realmente tomar e ter poder sobre todas as coisas. E esse reino se divide, mais uma vez o Senhor levanta profetas, Jeremias, Isaías, Naum, tudo sobre esse povo para falar: vocês estão desobedecendo e o Senhor vai trazer maldição, o Senhor está desobedecendo e está trazendo maldição, o Senhor disse que traria maldição e vocês ainda continuam desobedecendo. O que aconteceu? Babilônia, exílio, 70 anos. Voltaram mais uma vez depois disso, alguns deles, está lá em Esdras, Neemias, essa história. Eles voltaram. O que aconteceu? Mais uma vez a idolatria. O Senhor levanta Ageu, fala para: olha, vocês estão desobedecendo de novo, mas pode parar, que agora já não é mais com vocês, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E assim eles continuam ainda com o sistema de adoração, adorando, e lá em Malaquias, mais uma vez uma denúncia: vocês roubam de Deus, vocês trazem animais defeituosos, vocês acham que vocês podem fazer comigo qualquer coisa, trazer qualquer tipo de adoração, mas para o rei de vocês não fazem isso. Mas fiquem tranquilos, que o sol da justiça virá. Jesus veio. O que aconteceu com aquela geração? Lucas 11, o povo lá, os fariseus, chegam para Jesus e falam assim: mas então vamos lá, já que você é o Messias, faz alguma coisa aí, mostra para a gente o que você faz, já que você é o Messias mesmo, mostra o seu poder, mostra essa autoridade sua. Jesus fala: olha, no seu sinal de Jonas, que essa geração ela é perversa, ela é maligna, ela gosta do eu, ela gosta das conquistas, ela gosta de si própria, de se beneficiar, de fazer o curban, né? Vender as coisas para o tempo para não ajudar ninguém. Essa geração que Jesus apareceu, lá em Lucas 11, a partir do verso 49, Jesus, para esses que ele disse do sinal, ele diz assim: ó, por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Olha que loucura, irmãos. Jesus conversando com o fariseu, dizendo: a esta geração que está me cobrando aqui, não vai ser só a maldição que tem lá de Deuteronômio, que realmente teve, o povo recebeu naquela época, o povo que recebeu aqui em Juízes, desses ladrões. Não vai ser só isso, não. Não vai ser só a partir desse ponto histórico. Vai ser de muito antes. Vai ser desde Abel, que não me ouviu, que não me obedeceu, até Zacarias, o último dos profetas. Provavelmente aqui alguns comentaristas vão dizer que esse Zacarias é alguma linguagem de João Batista. Há discussões. Jesus está dizendo: a essa geração não vai ser só cobrada em parte o que vocês vivem, mas o que vocês têm rejeitado desde o início. Por que Jesus está dizendo isso? Porque vocês não olham nas Escrituras, vocês não olham na palavra, vocês não olham na história, a forma de como eu operei, a minha graça, a minha maravilha, o meu poder sobre este povo. Vocês não observam isso, ainda querem que eu dou um sinal. É isso que o Senhor está dizendo para essa geração de fariseus que estavam criticando Ele ali, pedindo um sinal, pedindo uma obra, pedindo alguma coisa para Deus. Talvez seja o momento da gente refletir nisso, trazendo para o hoje, trazendo para os nossos corações. O que a gente tem feito realmente entre as gerações? O que a gente tem compartilhado? Qual é a característica de cada geração? Qual é a característica de cada geração que a gente tem aqui dentro da IPSU? Crianças, jovens e adolescentes, os adultos mais experientes. Qual é a característica? O que é apresentado? Talvez algo realmente que a gente tem carregado
possa dar algum sinal na nossa mente que temos adorado ao Senhor, mas provavelmente é um ídolo. Provavelmente é algo que já nos fez deixar o Senhor há muito tempo. Talvez muitos de nós confundem ortodoxia com tradicionalismo. Talvez muitos de nós confundimos a forma realmente como nós nos relacionamos e cultuamos ao Senhor, como realmente nós devemos firmar o pé para adorá-lo. Talvez a gente ache realmente, por conta das nossas tradições, sendo históricas, estando aí há mais de 150 anos, a gente acha que é essa a forma de adorar ao Senhor, e a gente mantém isso continuamente, mas a gente já deixou o Senhor há muito tempo. Irmãos, ortodoxia e tradicionalismo são coisas totalmente diferentes. Ortodoxia são doutrinas, verdades firmes, a inerrância, a infabilidade, a suficiência das Escrituras. Ortodoxia, a dupla natureza de Cristo, sendo Ele homem, sendo Ele Deus também. Isso é ortodoxia. A correta administração dos sacramentos, Santa Ceia e o batismo, isso é ortodoxia. A pregação do Evangelho, a boa notícia alcançando o coração das pessoas, isso é ortodoxia. E a gente pode apresentar essa ortodoxia em várias tradições, mas o que a gente não pode fazer é apresentar várias tradições para uma ortodoxia. Isso se mantém firme, é basilar. Nós temos crenças basilares, fé, adoração em Deus. Agora o tradicionalismo ele muda conforme as gerações. Isso, meus irmãos, para aqueles que são mais experientes, eu não estou dizendo isso aqui para que quando vocês ficarem mais velhos e um dia foram beneficiados indo para o Senhor, os mais novos vão pegar e pintar toda a igreja de preto, colocar jogo de luz e fazer festa aqui dentro. Não estou dizendo isso. Isso é mais uma tradição que a gente quer construir. O que eu estou dizendo é que a ortodoxia, ela não pode morrer, independente da tradição que a gente tiver. Mesmo se isso aqui for verde, branco, preto, mesmo se tiver pequeno grupo ou não tiver pequeno grupo, mesmo se realmente a gente ainda continuar com alguns louvores, ou com outros novos louvores, ou se a gente pegar os hinos antigos e fazer algumas novas canções a partir deles, o que a gente não pode perder é a ortodoxia. A gente não pode perder são essas histórias claras, firmes, basilares do que Deus faz com o seu povo. É isso que nós não podemos perder. É isso que nós não devemos abandonar. Olhando para essa história de Juízes, dessa geração que morreu, de uma nova geração que surgiu e que abandonou o Senhor, o que a gente pode fazer a partir disso? Quais são os exemplos que a gente pode tirar disso? Qual será a nossa atitude para promover uma relação mais firme entre as gerações? Quais são os passos agora para a gente entrar nessa conexão? O que nós queremos uns dos outros? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. O que a gente quer um do outro? O que a gente está querendo um do outro? O que a gente pede? O que a gente requer? Para a gente concluir a aplicar, vou fazer duas aplicações. Uma para os meus irmãos mais novos, aqueles que são 35 para baixo, tá bom? Primeira coisa, viva o Evangelho de Jesus Cristo. Viva Jesus, meu irmão. Viva o Senhor, respeita os mais velhos. Respeita aqueles que passaram por essa trajetória. E mais importante de todos, não repitam os mesmos erros. Meus irmãos, em nome de Jesus, abandone esses relacionamentos líquidos. Abandone essa cosmovisão ridícula de relacionamento, de namorico, de coisa que não leva a nada. Abandone esse negócio, abandone essa cosmovisão de querer ter sucesso, conquistar todas as coisas. Eu sou o dono do meu eu faço tudo o que eu quero. Abandona isso em nome de Jesus. Nós aqui da IPSU, aqui jovens da UMP, pelo amor de Deus, compra o livro lá, Esther, na casa da Pérsia. Vai sentar e lê o negócio. Reúne com o povo. Tem PDF, né? Pega o PDF, vai ler. Reúne todo mundo junto, compra o livro Igreja Centrada, meus irmãos. Senta para ler o negócio. Já está escrito, já está feito. Compre, lê e estuda. Lê a Bíblia todos os dias. Abra a palavra do Senhor, seja renovado. Irmão, não perca isso. Deus tem derramado coisas realmente novas para quem são jovens, para essa nova geração.
E eu falo isso com propriedade, porque eu não conheço só essa questão aqui da IPSU, eu conheço outros lugares, e o Senhor realmente tem alcançado o coração dos jovens, e pegado eles e colocado em lugares que a gente nunca pensou, abandonando faculdades, abandonando coisas que seria, abandonando sonhos, e realmente se entregando à missão, ao compartilhar do Evangelho, a não importando mais com a sua identidade, com a sua imagem, com o seu eu, com o seu perfil, mas realmente falando do amor de Cristo. Em nome de Jesus, irmão, larga disso. Não viva esse Evangelho medíocre, não. Não viva, não se contenta só com domingo, não, em nome de Jesus. Vai para frente, anda, compartilha para essa nova geração o amor de Cristo. Vocês vivem coisas terríveis. Vocês vivem pressões na academia, na faculdade, terríveis, terríveis. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam estar juntos. Não se entreguem a essas idolatrias. Não se entreguem, meus irmãos. Para os meus irmãos mais velhos, 40 mais, ouça o que esse jovem está falando aqui, tá, meus irmãos? Com muito amor, muito respeito, eu quero dizer isso para vocês. Respeitem essa nova geração também. E eu sei que é difícil. E aqui respeito, não estou dizendo bater continência, tá bom? Que eles são maiores que a gente, não, nada disso. Falando para respeitar. Existe realmente algo que tem acontecido, um novo contexto, uma nova geografia, uma nova situação que vocês não passaram e que esses jovens estão passando agora. São eles que estão realmente passando por essa nova jornada e as consequências de pecados de algumas pessoas. Irmão, provavelmente você sofreu na sua caminhada. Provavelmente você sofreu no seu ensino médio, no seu trabalho, na sua profissão. Provavelmente você sofreu por isso. Eu quero dizer, glória a Deus que você sofreu. Glória a Deus que você passou por esses caminhos. Glória a Deus que você sofreu por isso. Glória a Deus que você sabe aonde que é as pedras do caminho para a gente, para você mostrar para a gente. Não anda desse jeito, não caminha nessa jornada, não faça isso. Glória a Deus. O professor meu do seminário, semana Reverte, ele falou assim, ó, vocês estão bem bom, né? Eu fiz exegese na mão, né? O senhor provavelmente fez isso, ele Tonhão fez exegese na mão, né, não, Lucão? E aí eu virei para ele e falei assim, glória a Deus que você sofreu, porque agora eu tenho um computador, tenho tecnologia, tenho um software, tem tudo lá dentro. Glória a Deus por isso, meu irmão. Agora, se um dia eu for lá em outro país, que é o nosso sonho como família, sei lá, no Uzbequistão, na Turquia, que eu não vou poder levar meus livros, eu posso levar um computador que tem mais de 5.000 livros. E antigamente você não podia fazer isso. Glória a Deus pela tecnologia, meus irmãos. Cuidem desses jovens, meus irmãos. Cuidem deles. Irmãos, para pensar. Esses jovens são os pastores dos seus filhos daqui a um tempo. Kátia, Ézio, o pastor do Vitinho e da Bruna, são esses os pastores. São esses os pastores que vão cuidar, são estes jovens, viu, Igor? São estes jovens que vão compartilhar a vida com vocês. Estes são os pastores, esses são os pastores dos seus filhos. Do Miguelzinho, da Marcela, da Cárita, aquelas crianças que a gente orou aqui. São estes os pastores daqui a um tempo. São eles que vão cuidar dos pequenos grupos deles daqui a um tempo. São eles que vão dar aula na EBD. São eles que vão se relacionar semanalmente, chamar para um boliche, para comer. São eles os pastores. O que a gente quer para eles? Irmão, as consequências da revolução sexual no ano de 60 está chegando com maior gravidade agora. E eu sei da nossa preocupação às vezes com aquela cartilha que vão ter agora de ideologia de gênero. A gente tem que se preocupar com isso mesmo. Mas, meu irmão, ideologia de gênero já está aí no relacionamento deles há muito tempo. Não é uma cartilha, não. É um amigo que chegou para ele e falou assim, ó, o Michel, Kaique, não sei quem está na UFG aí, ó, chegou para ele e falou, ó, eu sou não binário. O que esse jovem vai responder? Como é que ele vai se relacionar com essa pessoa? As consequências do pecado de uma geração estão chegando agora. O que a gente vai fazer para eles? Como que a gente vai investir neles? O quanto de dinheiro a gente investe nesses jovens, meus irmãos? Nas atividades que eles querem fazer, nas programações, nos relacionamentos, o quanto a gente quer investir neles, o quanto a gente quer investir nesses pastores. Eu não estou falando pastor de vocacionado, seminário, não. Em nome de Jesus, se tiver a acontecer, que aconteça. Estou falando de pastores, de pessoas que vão cuidar, homens e mulheres, são esses que vão cuidar dessas crianças. O que a gente quer para eles? Em Cristo, meus irmãos, nós não estamos divididos por essas gerações. Em Cristo Jesus nós não estamos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos.
como irmãos. O bastão está na mão tanto da geração mais velha como da mais nova, uma impulsionando a outra, mas juntos. Normalmente eu peço uma música, né, para aplicar e tudo mais, mas hoje eu quero fazer outra coisa. Calma, outra coisa. E pedir para aqueles que podem ficar de pé, por favor, a igreja aí, ficar de pé. Queria pedir para aqueles que são 35, 36 menos aí, mais novos, 35, vocês vão agora procurar alguém mais velho e ficar do lado dessa pessoa, que é 40 a mais. Quem é casal, Bruno e Johanna, Paulo e Carol aí, casado, e a Luana aí, procura alguém mais velho, pode ficar o casal numa pessoa. Mas agora, vamos lá, correndo, por favor. Você que é mais novo aí, procura alguém, ó, procura o Marçal, esse cabelo branco aí, o Joás, ó, o Heavy Wellington aí, ó. Procura aí. Ah, você que é filho pode ficar com seu pai, tá? Você que é filho fica com seu pai aí. Bora na Emília. Nicolas, fala pro Gabriel aí. Procura aí. Cadê? Ah, a Emília já está aí, Michel. Beleza, isso aí. Bora? Ó, Roberto e o Dino não tá sem ninguém ali, ó. São mais velhos, são mais velhos. São 40 a mais. Tonhão aqui, ó. Tonhão tá sozinho aqui. Beleza. Uai, é mesmo? 36? Que benção, hein, Felipe? Lata tá boa, hein? Aí, benção. Esse mesmo aí, ó, pega esse barbudinho aí, ó. Certeza que você tem mais de 40. Irmãos, você que é mais velho, bota a mão no ombro aí. Bota a mão no ombro aí do mais novo aí. Bota no ombro. Bem forte, assim, bota firme, mano. Pode botar a mão no ombro dele aí. Abraça ele aí. Quer dizer que em nome de Jesus, 1 Pedro 2,9, vocês, nós, também estou envolvido nisso, nós, porém, somos geração eleita, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, meus irmãos, essa geração, tanto os mais velhos quanto os mais novos, nós somos a geração eleita. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Continua abraçado seu irmão aí. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha realmente perdoar os pecados da nossa geração, Pai. Perdoa, Senhor, realmente pela idolatria, pelo abandono do Senhor, Senhor. Perdoa, Deus, pela idolatria às finanças. Perdoa-nos pela idolatria à sexualidade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela idolatria da ganância, da egolatria, do pensar em nós mesmos, Senhor, de pensar só nos benefícios. Nos perdoe pela incredulidade, Jesus. Nos perdoe, Senhor, por abandonar o Senhor, Pai. Pedimos a Ti, Deus, derrama o Teu renovo sobre nós, Pai. Derrama realmente sobre as nossas vidas, Senhor, um renovo que vai nos impulsionar, Pai, a ajudar uns aos outros, a compartilhar o Evangelho, Senhor, a compartilhar o Evangelho com essa nova geração. Senhor, nós dizemos, Pai, e oramos a Ti que nós não somos geração Coca-Cola, Pai, nós não somos frutos de uma revolução, Pai, nós não somos uma geração Nutella, Pai, nós somos uma geração de filhos amados do Senhor, uma geração que quer compartilhar o Teu Evangelho, uma geração que quer falar do Teu amor, uma geração que quer viver Jesus, Pai. Pedimos a Ti, realmente, o que o Senhor quer com a IPSU, Pai, o que o Senhor quer com essa igreja que está aqui no setor universitário, nos mostre, Senhor, tome os nossos corações, tome o coração do nosso conselho, das nossas lideranças, Pai, de todo esse povo, e nos una, Senhor, um em Cristo, Pai, para que assim a gente possa compartilhar do Teu amor a todos os povos e a todas as gerações, seja elas qual o contexto que estiver acontecendo, Pai. Satanás e seus demônios, Senhor, os sofismas, Pai, as filosofias, o ateísmo, eles não vão resistir perante a pregação do Teu Evangelho, pregação da Tua igreja, Pai. É assim que nós pedimos ao Senhor, nos fortaleça, nos preencha,
novamente, Espírito Santo, para que a gente possa falar desse amor, Pai, e viver realmente cada dia mais uma geração que contempla as maravilhas e as obras de Deus. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar aí, sentar. Brendo Wellington.